Livro Anna Karenina, de Lev Tolstói, capítulo 24. Sim, há em mim algo de repulsivo que a afugenta, pensava Lievin depois de deixar a casa dos Sherbatsky, enquanto seguia a pé para a casa do irmão. Eu não sirvo para os outros. É o orgulho, dizem? Não, eu não tenho orgulho. Se houvesse orgulho, eu não me veria agora nesta situação. E em pensamento revi Vronsky, feliz, satisfeito, inteligente e calmo. Alguém que seguramente jamais se encontraria na situação horrível em que estava Lievin nessa noite. Sim, ela não podia deixar de escolher a ele. Era necessário, e eu não tenho de quem nem de que me queixar. O culpado sou eu mesmo. Que direito tinha eu de pensar que ela desejaria unir seu destino ao meu? Quem sou eu e o que eu sou? Um homem insignificante, desnecessário para quem quer que seja. Lembrou-se do seu irmão Nikolai e com prazer concentrou-se nesse pensamento. Não terá ele razão ao afirmar que tudo no mundo é ruim e sórdido? Não sei se fomos e se somos justos em nossos julgamentos a respeito do irmão Nikolai. Claro, do ponto de vista de Prokofiev, que o viu bêbado em sua peliça andrajosa, ele é um homem desprezível, mas eu o conheço de outra maneira. Conheço sua alma e sei que somos parecidos. E eu, em vez de ir ao encontro dele, saí para ir a um jantar e vim parar aqui. Lievin aproximou-se de um lampião, leu o endereço do irmão, que trazia anotado num pedacinho de papel, e chamou uma carruagem de praça. Durante todo o longo trajeto até o irmão, Lievin recordava de forma vívida todos os acontecimentos da vida de Nikolai de que tinha conhecimento. Lembrou como o irmão na universidade e um ano após a universidade, apesar das zombarias dos colegas, viveu como um monge, no rigoroso cumprimento de todos os ritos da religião, nas missas, nos jejuns, evitando todos os prazeres, em especial as mulheres, e como depois, de repente, não pôde mais se conter. Uniu-se às pessoas mais sórdidas e atirou-se à mais desregrada devassidão. Lembrou-se em seguida da história do menino que ele trouxera do campo para educar e como, num acesso de fúria, o surrou de tal modo que teve de responder a um processo, acusado de provocar mutilação. Lembrou-se depois da história do trapaceiro para quem Nikolai perdera dinheiro no jogo, a quem pagara com uma nota promissória e contra quem apresentou queixa, provando que fora enganado. Foi essa a dívida paga por Sergei Ivanitch. Depois, lembrou como Nikolai passara uma noite na polícia por conduta violenta. Lembrou-se do vergonhoso processo aberto por ele contra o irmão Sergei Ivanitch, porque este não lhe teria pagado sua parte da herança da mãe. E o último caso, quando Nikolai foi assumir um emprego público numa província ocidental e lá teve de responder a um processo por espancamentos praticados contra um sargento ajudante. Tudo isso era horrivelmente torpe, mas aos olhos de Lievin não parecia tão torpe quanto deveria parecer aos olhos de quem não conhecesse Nikolai Lievin, não conhecesse toda a sua história, não conhecesse o seu coração. Lievin lembrou como naquele tempo em que Nikolai viveu a fase da devoção, dos jejuns, dos monges, das missas, quando buscava na religião um socorro, um freio para sua índole fogosa, não só ninguém lhe deu apoio, como todos, e também Lievin, zombaram dele. Caçoavam-no, chamavam-no de Noé, de monge, e quando Nikolai não conseguiu mais se conter, ninguém o ajudou. Todos lhe voltaram as costas com horror e repugnância. Lievin sentia que o irmão Nikolai, na sua alma, no fundo da sua alma, apesar de toda a indignidade da sua vida, não era mais condenável do que as pessoas que o desprezavam. Não tinha culpa de haver nascido com um caráter incontrolável e com uma inteligência, de certo modo, limitada. Mas sempre quis ser bom. Vou dizer tudo o que sinto. Vou obrigá-lo também a me dizer tudo. Mostrarei que tenho amor por ele e que por isso compreendo.
decidiu Lievin para si mesmo quando se aproximava do hotel indicado no endereço antes das 11 horas. Lá em cima, quartos 12 e 13, respondeu o porteiro à pergunta de Lievin. Ele está? Deve estar. A porta do quarto 12 estava entreaberta, e de lá, numa faixa de luz, saía uma densa fumaça de tabaco mal cheiroso e ordinário, e o som de uma voz que Lievin desconhecida. Mas reconheceu de imediato que o irmão estava lá. Ouviu sua tosse. Quando chegou à porta, a voz desconhecida dizia: tudo depende de fazer a coisa certa, com sensatez e prudência. Konstantin Lievin olhou através da porta e viu quem falava. Um jovem de vasta cabeleira e casaco pregueado na cintura, e viu que uma jovem com o rosto marcado de varíola, com um vestido de lã sem punhos nas mangas e sem gola, estava sentada no sofá. Nikolai não estava visível. O coração de Konstantin se contraiu de dor à ideia de que o irmão vivia em companhia de pessoas estranhas. Ninguém ouviu sua chegada e Konstantin, enquanto descalçava as galochas, prestava atenção ao que dizia o homem de casaco pregueado. Falava de algum negócio. Ora, que diabo os carregue, as classes privilegiadas! Exclamou tossindo a voz do irmão. Masha! Prepare alguma coisa para jantarmos e traga vinho, se tiver sobrado algum. Se não, mande buscar. A mulher levantou-se, saiu de trás do tabique e viu Konstantin. Tem um senhor aqui, Nikolai Dmitrich, disse ela. Quer falar com quem? Perguntou com irritação a voz de Nikolai Lievin. Sou eu, respondeu Konstantin Lievin saindo para a luz. Eu quem? Retrucou, ainda mais irritada, a voz de Nikolai. Ouviu-se que ele se levantou bruscamente, tropeçando em alguma coisa. E Lievin viu à sua frente, na entrada, a enorme, magra e curvada figura do irmão. Tão familiar, mas que, mesmo assim, causava assombro por seu aspecto selvagem e doentio, com seus olhos grandes e amedrontados. Estava ainda mais magro do que 3 anos antes, quando Konstantin Lievin o vira pela última vez. Vestia uma sobrecasaca curta. Os braços e os ombros largos pareciam ainda maiores. Os cabelos ficaram mais ralos. O mesmo bigode reto pendia sobre os lábios. Os mesmos olhos de ar estranho e ingênuo fitavam o recém-chegado. Ah, Kostya! Exclamou de repente, depois de reconhecer o irmão, e seus olhos brilharam de alegria. Mas no mesmo instante olhou para trás, na direção do jovem, e fez um tenso movimento de cabeça e de pescoço, tão conhecido de Konstantin como se uma gravata o incomodasse, e uma expressão completamente diferente, selvagem, sofrida e cruel, tomou seu rosto magro. Escrevi para o senhor e para Sergei Ivanitch e disse que não tenho nada a ver com os senhores e não quero ter. Do que o senhor precisa? Ele em nada se parecia com a pessoa que Konstantin havia imaginado. O que havia de pior e de mais penoso em seu caráter, aquilo que tornava tão difíceis as relações com ele, ficara esquecido de Konstantin Lievin, quando pensara no irmão. E então, no momento em que viu o seu rosto, em especial aquele meneio tenso de cabeça, lembrou-se de tudo. Eu não preciso de nada, respondeu timidamente. Vim apenas para ver você. A timidez do irmão aparentemente abrandou Nikolai. Ele contraiu os lábios. Ah, é isso? Falou. Bem, entre, sente-se. Quer jantar? Masha, traga 3 porções. Não, espere. Sabe quem é este aqui? Perguntou ao irmão, apontando para o jovem de casaco pregueado. Este cavalheiro se chama Kritsky, meu amigo desde os tempos de Kiev, um homem extraordinário. É procurado pela polícia, está claro, pois não é um canalha. E de seu modo habitual, correu os olhos por todos os presentes no quarto. Ao notar que a mulher que ficara na porta fazia menção de ir embora, gritou na sua direção. Espere, eu já disse.
e com aquela maneira de falar estabanada e inábil que Constantin tão bem conhecia, Nicolai, correndo os olhos de novo por todos os presentes, passou a contar para o irmão a história de Kritsky. Como o expulsaram da universidade por ter organizado uma sociedade de amparo para os estudantes pobres, além de escolas dominicais, e como mais tarde se tornou professor numa escola pública, e como também o expulsaram de lá. E como depois respondeu a um processo por algum motivo. O senhor é da Universidade de Kiev? Perguntou Konstantin Lievin para Kritsky, a fim de interromper o silêncio incômodo que se estabelecera. Sim, fui de lá, respondeu Kritsky, zangado, de sobrancelha franzida. E essa mulher? Interrompeu Nikolai Lievin, apontando para ela. É a minha companheira de vida. Maria Nikolaevna. Eu a tirei de uma dessas casas. E repuxou o pescoço ao dizer isso. Mas eu a amo e respeito. E a todos que quiserem me conhecer, acrescentou, erguendo a voz e franzindo as sobrancelhas. Peço que tenham amor e respeito por ela. É como se fosse a minha esposa, a mesmíssima coisa. Pronto, agora você sabe com quem está lidando. E se achar que está se rebaixando, a porta é serventia da casa. E de novo seus olhos correram por todos com ar interrogativo. Por que eu estaria me rebaixando? Não entendo. Vamos, Masha, mande trazer o jantar. 3 porções, vodka e vinho. Não, espere. Não é nada. Vá.